Olá, boa noite. O programa Em Off está começando agora e vai discutir hoje a respeito da economia e da política no Brasil, no estado de Pernambuco, na visão dos empresários. Para isso, nós convidamos Jorge Corte Real, que é presidente da Federação das Indústrias do estado de Pernambuco e também deputado federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro. O programa Em Off que está começando agora. Jorge Corte Real, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, também deputado federal pelo PTB pernambucano. Boa noite, muito obrigado por atender ao convite da nossa produção e participar do programa deste domingo. Boa noite, Mário. É um prazer estar com você, com seus telespectadores e os que assistem aqui a TV Em Off, o programa Em Off. Uhum. Bom, nós vamos começar com a questão econômica. Como avaliar 2015 para a indústria no Brasil? Mário, 2015 foi um ano, ou está sendo um ano, muito ruim para a indústria brasileira. O ambiente de produção para a indústria não melhorou, muito pelo contrário, o ambiente piorou, e piorou por vários aspectos. O ambiente piora por conta de uma situação macroeconômica, as condições, por exemplo, de carga tributária, as condições de burocracia, as condições de alto custo de encargos sociais sobre o trabalho também ainda perduram, a concorrência predatória com produtos do exterior e a própria queda do mercado interno brasileiro fizeram com que as encomendas para as indústrias diminuíssem, e isso ocorreu ou está ocorrendo para que o desempenho da indústria de 2015 seja ainda pior do que o de 2014. E o que ocorre, Mário, que é muito preocupante, é que a indústria no PIB brasileiro, num passado não tão distante, já representou cerca de 27% na composição do PIB. Hoje sequer chega a 14%. Então, historicamente, nas últimas décadas, a gente vem notando e percebendo uma diminuição desse segmento tão importante, desse segmento econômico tão importante e nacional. Porque é na indústria onde se cria os bons empregos, onde se dá a inovação, onde se dá o incremento de tecnologia e onde se fomenta as grandes exportações, ou onde se gera o movimento de exportação tão necessário à economia brasileira. Então, é com essa preocupação, pela falta desse ambiente favorável geral, que a indústria tem perdido espaço aqui no Brasil. Estaria faltando, então, uma atenção maior por parte do governo federal a esse setor? Com certeza, com certeza. Nos falta, primeiro, uma política industrial a médio e longo prazo. Nós precisamos saber o que é que nós queremos, nós precisamos definir quais são as prioridades e nós precisamos de políticas gerais de desenvolvimento. O que a gente tem assistido nos últimos anos também são políticas, vamos dizer, setoriais. Algum segmento ou algum núcleo de empresas que são socorridas, vamos dizer assim, por conta de determinadas dificuldades. Isso pode até resolver o problema naquela hora, naquele momento, mas não dá sustentabilidade. Então, você não tem a tendência de desenvolver as cadeias produtivas, você, na realidade, não gera emprego, você não induz as empresas a investir em novas tecnologias, em inovações, em capacitação de seus trabalhadores, dos seus funcionários, e isso faz com que nós tenhamos o que a gente chama o voo da galinha. Pula naquela hora, cresce naquela hora, mas logo em seguida a gente parte para a estagnação. Então, o que a gente precisa é um movimento que dê sustentabilidade a esse movimento, a esse crescimento como um todo. A economia tem que funcionar como um todo, mostrando as metas, mostrando a criação de mercado. Nós temos também que criar essa condição de credibilidade na sociedade para que tenhamos também um investimento.
O empresário tem que investir, o empresário tem que ter a certeza, a confiança e a animação no investimento. O senhor fala da falta de uma política industrial, mas nós temos um pernambucano, e que é do setor industrial, que é o Armando Monteiro Neto, como ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O que é que estaria faltando, então? Se teria tudo para a pessoa ideal para aquela função, e por que não existe a política industrial? Mário, o ministro Armando, ele está agora, ele é ministro há 11 meses, e ele está priorizando alguns setores. Evidentemente, até aproveitando hoje um fator competitivo para a indústria nacional, que é a questão da valorização do dólar frente ao real, ele está priorizando as exportações nacionais. Então, o ministro está fazendo um projeto a médio e longo prazo de fomento às exportações, que não é somente, veja, o Brasil ele fica muito complicado. Essa estagnação que nós vivemos, ou estamos vivendo nas últimas décadas, não é também coisa recente, já faz algum tempo. Então, veja, nós temos, e o ministro já tem, ou está com esse programa, primeiro, focar novos mercados, mudar a filosofia e fazer acordos bilaterais, financiar as exportações, incluir as pequenas, médias e microempresas na exportação, capacitar a mão de obra, porque não é somente criar o mercado. As exigências internacionais são muito grandes. Então você não consegue exportar do dia para a noite. Tem que adaptar os equipamentos, tem que melhorar a mão de obra. Os equipamentos nacionais, estudos mostram que estão defasados cerca de 10 anos. Nós temos aí, na maioria das nossas indústrias, os nossos equipamentos são 10 anos em termos de idade média de utilização. Quer dizer, a gente tem que também financiar a modernização desses equipamentos. Não é uma coisa tão simples. Então, o ministro está priorizando uma política a médio e longo prazo de fomento às exportações no foco também do mercado. Então, isso já vai ser uma realidade e fruto de que você não pode, a 7ª economia do mundo, que é o Brasil, ser a 26ª em termos de mercado internacional. Há uma disfunção nisso tudo. E a exportação bate forte na questão da nossa indústria. O resto, quanto ao resto, ele tem desenvolvido, aí sim, momentaneamente, ele está tentando setorialmente, e aí não tem como não ser, a curto prazo, melhorar através, principalmente, das entidades representativas de classe, principalmente a Confederação Nacional da Indústria, buscando, inclusive, junto ao Congresso Nacional, junto à Câmara dos Deputados, algumas ações que possibilitem a melhoria do ambiente de desempenho dessa mesma indústria. Desempenho como? Melhorando a carga tributária, tentando melhorar a carga tributária, tentando melhorar os encargos, até sobre folha de pagamento, que agora está se rediscutindo isso. Então, são essas políticas que aí a gente está tentando ver se consegue dar uma condição melhor para que a indústria comece a se soerguer e ocupar esse lugar de destaque e essa importância que ela tem na economia brasileira. É fato que o ministro Armando Monteiro Neto tem ótimas intenções para desenvolvimento do setor, mas existe uma diferença entre a intenção, a vontade de fazer e os recursos para se fazer isso aí. Esses recursos estão chegando ou não, diante de uma crise como essa que temos? Olha, o Ministério, o MDIC, ele não é um ministério assim tão beneficiado em termos de recursos. O MDIC é um ministério mais gestor de políticas, ele não é executor de políticas. Embora seja, evidentemente, ele padeça da necessidade de alguns recursos, mas aí que entra a capacidade do gestor. Ele tem se coser, como se diz, com as linhas que tem. Então, com toda a dificuldade do mundo, ele está tentando implementar essas políticas que ele acha razoáveis para a gente melhorar o desempenho da indústria nacional. O senhor falou da questão da desoneração da folha. Existe uma discussão também em relação à terceirização, e que é muito polêmica, né? Como é que essas discussões estão avançando? Como é que está essa questão? A terceirização, por exemplo. A terceirização é uma das iniciativas que ela é fundamental para o desempenho da economia nacional. Tá?
é você remeter a economia nacional e a produção nacional para o primeiro mundo, como é feito em todos os países desenvolvidos do mundo. Você tem que mudar a filosofia. E quando a gente fala em terceirização, é dar oportunidades às pequenas, médias e microempresas, aos pequenos empreendedores, é você acabar com o desemprego, é você formalizar a mão de obra. E hoje esse projeto que foi aprovado na Câmara, ele se encontra paralisado no Senado, por conta de um capricho de centrais sindicais que acham que perdem poder, ou na realidade eles acham que perdem arrecadação, a verdade é essa, que precariza o trabalho, mas isso absolutamente não precariza o trabalho. Ninguém, nenhum empregador, por ser terceirizado, ele perde seus direitos trabalhistas, porque, além do mais, ninguém seria maluco, ninguém seria doido de propor um projeto de lei para tirar direitos de trabalhador. Muito pelo contrário, ele vai tentar recuperar o direito do trabalhador na hora que você vai dar possibilidade de formalizar uma mão de obra que hoje é informal, não é? Você tem que ver hoje as características das empresas. Uma montadora, pelo próprio nome é montadora, dentro da sua linha de produção, é tudo terceirizado. A verdade é essa. E todos os trabalhadores têm seus direitos. Você veja na própria construção civil, meu setor, você também tem atividades que não são inerentes à construtora. Não são inerentes à construtora. Fornecimento de concreto, você tem uma concreteira fora, como é que vai ser? Toda construtora tem que ter uma concreteira? A mão de obra e os equipamentos de quem crava uma fundação especial, isso tem que ser terceirizado. Acabamento, revestimentos de fachada, Mário, veja que oportunidades você não dá para os empreendedores. Você vai ter capacitação, porque essas empresas vão capacitar seus empregados, vão ter um mercado franco, e no mercado franco eles vão ter que primar pela qualidade para ganhar o próprio mercado. Então vai ser, com certeza, um patamar a mais que a indústria nacional daria com a aprovação dessa lei da terceirização. O que as centrais sindicais dizem que não, e discordam dessa questão, é a questão da precarização, a questão do salário e principalmente a maior polêmica, que é a função fim, a terceirização da função fim dentro das empresas. Olha, essa questão de função meio e função fim, isso há um sombreamento muito grande nisso, tá? Função meio e função fim. E essa subjetividade que dá possibilidade a várias interpretações, o Brasil aqui para nós não aguenta mais, inclusive o que decorre dessas interpretações por conta de subjetividades. Então a gente tem que ver que em determinadas situações tudo é fio, tudo é meio. Não tem essa diferenciação. O que tem que dizer é a responsabilidade, se é solidária ou subsidiária. Ora, na subsidiária, que é o que a gente discute aqui, é o contratado ter todas as obrigações sobre os seus empregados. Se ele não honrar, o contratante as honrará. Quer dizer, ninguém vai perder seus direitos, nenhum trabalhador. E as convenções coletivas dos segmentos contratantes principais vão ser obedecidas pelos contratados. Então, não tem como precarizar o trabalho por conta disso. A lei é muito clara. Só não entende quem não quer entender, quem quer jogar o Brasil para trás, quem quer deixar um Brasil pelego, quem não responde ou não quer entender que o Brasil evoluiu, tanto trabalhador como empresário. Hoje nós temos entidades de classes que têm maturidade e líderes capazes de resolver, de contratar, de dizer que o acordado prevalecer sobre o legislado. Então, nos acordos, que vamos ver como é que a gente implementa essas terceirizações dentro da realidade de cada setor. Então, hoje é um dos entraves para a indústria, que joga o Brasil para a indústria de terceiro mundo, essa questão da terceirização, que todo país em desenvolvimento, nos BRICS ou desenvolvido, praticam e usam
à terceirização. Nós falamos de uma frente, a questão do setor empresarial em relação aos trabalhadores. Vamos falar sobre outra frente, os empresários em relação ao governo, a questão da carga tributária, por exemplo. De que forma essa frente está trabalhando? A gente trabalha em dois sentidos. Primeiro, no modelo tributário, que é diferente da carga tributária. O modelo tributário hoje no Brasil, ele é complicado, ele é obsoleto, ele é caro, porque ele requer, por tantos procedimentos que existem para você estar em dia com suas obrigações tributárias, você termina onerando as empresas. Você termina onerando, vamos dizer, as obrigações meio das empresas. Isso é um fato que a gente tem tentado, em CLE, até evoluir em termos da reforma tributária. Fazer um sistema menos burocratizado, mais simples, mais transparente e menos subjetivo, mais objetivo. Isso é uma coisa. O outro é a carga tributária. O empresário, por exemplo, o empresário hoje vê que a gente não admite mais, nem quer conviver, nem aceitamos mais aumento de carga tributária. Nós aí queremos participar, a gente quer que o governo gaste menos, gaste melhor, e no ponto que nós estamos, né, com a carga tributária de cerca de 37% do PIB, pelo serviço que são prestados ou pelos serviços que são oferecidos pelo próprio governo à sociedade, a gente acha que até a carga tributária está extremamente alta, que a gente acha também que deve ter uma qualidade melhor no gasto. O gasto tem que ser mais qualificado, tem que ser um gasto mais bem fiscalizado, e com essa qualidade no gasto, nós temos certeza que dá para ter uma economia, e com essa economia, o governo não ter, necessidade de aumento de carga tributária, 2, se possível, baixar a carga tributária, e 3, voltar a investir, atrair infraestrutura, porque o índice de investimento do governo em infraestrutura ainda é baixíssimo, cerca de 16, 17, parece que caiu agora até para 15. É muito baixo, quando na realidade a gente precisa, no mínimo, de 24% do PIB. Uma curiosidade é a de que o senhor faz parte de um partido que está na base aliada do governo. A nossa curiosidade é como é que funciona essa negociação de um partido que está na base aliada e que defende questões que o governo não quer abrir mão. Daqui a pouquinho, no segundo bloco do programa em off de hoje, o senhor responde para a gente. Bom, nós voltamos ao programa em off deste domingo. Estamos conversando com Jorge Corte Real, que é presidente da Federação das Indústrias no estado de Pernambuco e também deputado federal pelo PTB de Pernambuco. Nós encerramos o primeiro bloco, presidente, falando a respeito do fato do senhor fazer parte do PTB, que é um partido da base aliada do governo federal, do governo Dilma Rousseff, e que em alguns momentos, por defender o setor empresarial, entra em choque com as ideias do próprio governo. A questão, por exemplo, da carga tributária é uma dessas questões. Como é que são essas negociações nos bastidores, hein? Mário, veja, o meu partido, ele é um partido, vamos dizer assim, sui generis. Quando você fala na base, na realidade, desde a eleição de 2014, é que a Executiva Nacional, ele foi de oposição, né, à chapa da presidente que ganhou as eleições. No entanto, a bancada se colocou na aliança que venceu as eleições. Então, a partir daí, a gente já tem uma posição extremamente antagônica dentro do partido. Então, hoje, a nossa bancada, ele compõe a base de sustentação do governo. Mas isso não nos impede, não me impede de apontar os rumos certos. O partido, o próprio nome, é o Partido Trabalhista Brasileiro. Então, o pessoal às vezes até confunde um pouco. Puxa, você é presidente da Federação, empresário no PTB. O trabalhismo significa a união e a junção capital-trabalho. Eu acho que um não está bem se o outro não tiver. Nós juntamos os nossos interesses no sentido de que esses mesmos interesses, 95% são comuns. São comuns, as nossas teses são
comuns, variam em determinados pontos. Então, já daí a gente já se situa na questão do trabalhismo. Na questão política de se situar ante o governo, também a gente tem os nossos posicionamentos em função do que é melhor para o Brasil. Não é porque determinada facção, não é porque o governo tem uma diretriz ou uma opinião que eu vá concordar, muito pelo contrário. Eu acho que até a nossa discordância pode ajudar no sentido de que possamos alertar o que é melhor ou o que é pior em determinadas circunstâncias. Então, por exemplo, todas as ações que signifiquem aumento de carga tributária, eu sou sistematicamente contra. Todas as ações que venham a criar complicações para o desempenho da indústria, que venham a dificultar o desenvolvimento econômico do país, eu sou sistematicamente contra. Não tenham a menor dúvida, principalmente no que se refere às questões nordestinas, regionais e do estado de Pernambuco. Agora mesmo eu apresentei um projeto de lei tentando anular os efeitos da AFR-MM, que é o adicional de frete adicional de frete para a recuperação da marinha mercante, que historicamente isso é um aumento de 25% sobre todos os produtos importados para o país, que para o Nordeste e Norte tinham isenção dessa taxa. Só que venceu agora, ou está vencendo agora em 2015. Eu já coloquei na medida provisória, infelizmente foi vetado, a gente está vendo se derruba o veto, mas já para tentar corrigir isso, eu já entrei com um projeto de lei. Quer dizer, é um projeto de lei de determinada maneira que vai contra os interesses do governo. Mas eu não poderia jamais aceitar isso, porque isso significa perda de competitividade para o Norte, para o Nordeste e para o estado de Pernambuco. Falando em Pernambuco, como o senhor vê hoje a situação do estado de Pernambuco? Nós já tivemos uma situação bem melhor, hoje ainda temos muitos investimentos chegando, mas como é que o senhor analisa esse ano 2015 para o estado de Pernambuco, o setor industrial especificamente? Olha, como todo o Brasil, vai ser um ano difícil para indústrias em Pernambuco. Evidentemente que Pernambuco, face, como você mesmo disse, a esses investimentos estruturadores, face a essa potencialização que foi feita em torno desses investimentos estruturadores, nós vamos sentir um pouco menos do que o resto do país. Mas, por exemplo, há segmentos em Pernambuco que estão em situação bastante difícil. Um dos segmentos mais importantes, que é o da construção civil, está praticamente paralisado. O Estado não contrata, o Estado, muito pelo contrário, tem paralisado as obras, e quando eu falo o Estado em si, o federal, né, a União e também os municípios. A iniciativa privada não está fazendo grandes investimentos, quer dizer, a construção industrial também está paralisada, e o setor imobiliário, a queda, o IVV caiu muito. Hoje, se não me engano, está 4,7, já chegou a 13, 14. Quer dizer, veja como caiu, como teve uma queda de vendas dos imóveis. Então, isso tudo, Mário, faz ver que é um segmento importante e caiu. Mas, no geral, a indústria sente, vai cair, mas não cai tanto como outros estados. O que esperar para 2016? Brasil e Pernambuco. Ano difícil, um ano que nós vamos continuar enfrentando aí uma crise que eu divido em duas vertentes, uma crise política, outra crise econômica. A crise política, no meu modo de ver, a gente só consegue resolver a econômica quando resolver a política. Eu acho que temos condições até junho de resolver a crise política, esses embates políticos, e então, se nós conseguimos resolver a crise política até junho, eu acho que o segundo semestre já se pode tomar algumas medidas ou ter condições de se apresentar um projeto mínimo de desenvolvimento que o Brasil comece a tomar o rumo do crescimento.
Então, com muita preocupação, eu vejo o ano de 2016, mas eu acho que a gente pode e tem condições de ter um ano de 2016 valorizando o segundo semestre melhor do que o de 2015. Na sua opinião, qual seria o quadro ideal para 2016? Seria o impedimento da presidente Dilma? Seria a presidente continuar na função e se tentar um governo de coalizão? Qual a sua opinião em relação a isso? Mário, veja, o impeachment, acontecendo ou não, o que nós precisamos é um governo, como você disse, de uma coalizão, de uma estruturação mínima para nós termos uma coalizão de forças, termos um projeto mínimo de crescimento e desenvolvimento e, a partir daí, os investimentos voltarem e a gente voltar a crescer. Independente hoje, que seria até prematuro, se você perguntar se o impeachment passa ou não passa, seria prematuro eu dizer. Se a votação fosse hoje, não passava, tá certo? A presidenta não cairia. Evidentemente que é um processo dinâmico. Daqui a 2 meses, 3 meses, pode ser que o quadro mude, pode mudar. Mas o que interessa é o seguinte, de um jeito ou de outro, se ficar ou se sair, ou quem ficar, tem que haver hoje no país uma união, um consenso, uma coalizão para que nós, através de um projeto de união de forças, possamos conceber, tá, uma saída economicamente viável e o país voltar a crescer, voltar a se desenvolver, gerar emprego, gerar renda e voltar à sua normalidade, vamos dizer assim, de desenvolvimento, sua normalidade econômica. Há uma dúvida muito grande em relação a se vai haver ou não recesso parlamentar, por conta da necessidade dessas discussões o mais urgente possível. O que é que o senhor defende e o que é que o senhor acha que vai acontecer? Eu acho que não deveria haver. Eu acho que não deveria haver. Eu acho que a responsabilidade de nós que fazemos o Congresso Nacional seria resolver no menor espaço de tempo essa crise política. Então, quanto mais rápido resolver, melhor? Quanto mais rápido resolver, melhor, porque abrevia a solução também da crise econômica. Então, no meu modo de entender, eu estou disposto ao sacrifício de não ter o recesso. Agora, pelo que eu estou ouvindo falar, não tem nada certo, mas parece que está já se havendo um consenso de voltar mais cedo. Ter aí o recesso de final de ano e lá para o dia 10, 12 de janeiro, o Congresso voltar a se reunir. Uhum. E o senhor acredita que há argumentos para, por exemplo, o impedimento da presidente Dilma Rousseff hoje? Hoje não. Hoje eu tenho ouvido opiniões, eu não sou jurista, eu não sou advogado. Mas os juristas estão divergindo também. Estão divergindo, mas no bom senso e pelo que eu ouço, eu acho que tecnicamente eu ainda não me convenci vamos dizer, da justeza dos argumentos que justifiquem, pelo menos pelas pedaladas, o impeachment da presidenta Dilma. Agora, é um processo que é político, e de um político vale tudo, entendeu? Tecnicamente, eu ainda não vejo justificativa por isso hoje. Em relação ao presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, como é que o senhor está acompanhando essa questão e o que o senhor defende em relação a isso? Perplexo. Eu acho que ele não reúne mais condições nenhuma de presidir a Câmara Federal. Acho que ele hoje atrasa os processos. Eu acho que ele não tem condições de dirigir o processo de impeachment. E, como eu sou da opinião que devemos, até por esclarecimento e por uma necessidade, e eu acho que a população quer isso, que se instale o impeachment. Eu acho que esse impeachment deve ser instalado, deve ser votado, independente da minha opinião sobre ele. E Eduardo Cunha não tem a menor condição de liderar esse processo. Mas ele continua liderando e está fazendo o que quer. Veja mesmo, ele joga com 3 forças. Ele tem, primeiro, o estatuto, que ele conhece como ninguém. Ele tem a tropa de choque dele, que está lá. Ele tem a tropa de choque. E ele tem também a prerrogativa de chamar para ele as reuniões ordinárias e extraordinárias da Câmara. Então, ele vai postergando e já está na 7ª reunião que não consegue nem votar a admissibilidade
de abertura de processos contra ele. Eu acho que isso vai terminar o STF, alguma procuradoria, afastando do poder, porque hoje ele prejudica notoriamente o andamento do processo. No final das contas, não está sendo alertado a todos nós de que essas regras que existem hoje aí, elas podem prejudicar e muito o andamento da questão política, elas não precisam ser revistas? O Mário pode, mas são exceções, não são a regra, né? Não é todo dia que isso acontecia. Que isso acontece. Nós temos Porque o que se diz é que ele está se baseando na questão regimental. Sim, nós temos agora, à luz desse problema, à luz do que está acontecendo agora, né? Mudar o regimento, fazer com que isso não se repita, à luz dessa experiência péssima que nós temos agora em função desses fatos de Eduardo Cunha tá aí. Uhum. Como é que está a posição do PTB em relação a essa questão? Está fechado também? Ou Olha, não? o PTB hoje ele é dividido, né? Hoje ele é dividido. Ele tem, vamos supor, ele tem 60%, 70% contra o impeachment e o resto a favor do impeachment. Uhum. O senhor acredita, então, que o Supremo Tribunal Federal ou o Ministério Público Federal podem e devem intervir Já em tem, relação a inclusive, isso? partidos políticos apelando ou pedindo que eles tomem, se for o caso, se eles julgarem pertinente, eles afastarem judicialmente o presidente Eduardo Cunha. Uhum. Eu conversei recentemente com o deputado Betinho Gomes, do PSDB, que faz parte, inclusive, Ele é, inclusive, do Conselho de Ética. do Conselho. Conselho de Ética. E ele me falava que o Conselho de Ética tem a obrigação de tomar uma atitude em relação a isso, que ficaria muito feio para o Conselho se o afastamento, a cassação do Eduardo Cunha viesse de fora, viesse O Conselho pode, inclusive, afastá-lo, né? O Conselho me parece que o Conselho pode pedir o afastamento temporário dele, alegando que ele está atrapalhando, e está atrapalhando a atuação do próprio Conselho. O atual relator prometeu para depois de amanhã, terça-feira. Terça-feira ele vai, pelo que eu estou sabendo também, ele vai apresentar um novo relatório, mais um relatório admitindo a admissibilidade de abertura do processo. Né? O que é que o senhor acredita que se resolve primeiro? A questão da presidente Dilma ou o Eduardo Cunha? Eduardo Cunha. Eduardo não brinca o carnaval ali, não. A presidente Com brinca. certeza. Eu acho que o da presidente é um processo que se arrasta um pouco mais. Uhum. Independente de julgar resultado, demora um pouco mais. Então, a gente pode analisar que esses 6 primeiros meses de 2016 ainda vão ser muito dentro dessa questão política? A economia ainda fica um pouco estagnada nesse primeiro semestre? Dependendo, veja, porque a gente está tratando, por exemplo, se a comissão que for indicada para julgar a permissibilidade ou para se adotar ou abrir o processo de impeachment, que na realidade ela pode dizer sim ou não, mas vai ser votada na Câmara. Se for adotado ou se for permitido ou não, se não for, morre ali. Se for, aí demora mais. Aí vai ser para o final de junho mesmo. Uhum. Bom, e como os empresários estão se preparando para isso? Porque passar 6 meses mais nessa... Não, veja mesmo. Nesse marasmo... Mas, Mário, foi ontem que a gente estava conversando até na própria federação. O empresário brasileiro, ele, evidentemente, com todas as dificuldades, mas ele é muito engenhoso, ele é criativo. Você está falando, e a gente, determinados segmentos. Você veja que na própria crise, os segmentos que lidam com exportação, esses estão bem. Os segmentos que lidam, alguns segmentos estão extremamente prejudicados, como é o caso do segmento da indústria da construção civil. Esse está extremamente prejudicado. Agora, tem segmentos básicos, o segmento metal mecânico está muito prejudicado, o segmento de alimentos está razoavelmente, não está bem, mas também não está mal. Enfim, até porque as pessoas não deixam de pois comer. Né? Mas veja, a própria crise nos leva a buscar novos mercados, a investir em termos de inovação, novos produtos, a adaptar às novas exigências e a chegar
de uma maneira diferente ao consumidor, enfim. E isso tudo, o empreendedor, o empresário, já está com o tempo para fazer vamos dizer, fazer essas adaptações. Agora, a questão da indústria como um todo é muito preocupante. A indústria em Pernambuco, se eu não me engano, ela vai ter uma queda de 6% a 8%. No Brasil, se eu não me engano, chega a 15%. 15%. É muito, 15% da indústria como um todo. A indústria como um todo. Uhum. Uma indústria pesa 14% do PIB, numa queda de 3,9%, o PIB será negativo no Brasil, entendeu? Uhum. Então, veja, com tudo isso, eu não estou dizendo que a situação é boa, é péssima, é muito ruim, é preocupante. E o que a gente está, de certa maneira, apostando é que no segundo semestre a coisa começa a mudar. Por exemplo, a aprovação do ajuste fiscal é fundamental, é importante para a retomada do crescimento, para a retomada do desenvolvimento. E isso a gente vem lutando e fazendo com que algumas propostas elas sejam aprovadas com brevidade para a gente ter condições de sair. E a gente vai discutir ainda em relação a essas questões daqui a pouco, no terceiro e último bloco do programa Em Off de hoje. Chegamos ao último bloco do programa Em Off desta noite, conversando com Jorge Corte Real, que é presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, também deputado federal pelo PTB pernambucano. A gente falava a respeito da questão do ajuste fiscal. O senhor falava que é de fundamental importância para o setor industrial. Essa questão está meio parada também, essa discussão, né? Avançou e agora, de certa maneira, ela arrefeceu, parou. Eu acho que algumas despesas que foram impostas ou que eram impostas ao governo, que isso acarretaria uma necessidade, um esforço grande de gasto de recursos e até talvez uma necessidade de aumento de carga tributária. O Congresso, a Câmara e o Senado, eles foram sensíveis às necessidades e nós aprovamos, né, algumas ações que melhorassem esse desempenho, que melhorassem essas condições para o governo gastar menos. Isso já foi, de certa maneira, um alívio para o próprio governo. Foi um aceno de que o Congresso estava, de certa maneira, solidário e que foi uma contrapartida nossa nessa dificuldade que a gente reconhecia que o governo estava. Agora, parou um pouco, vamos ver de que maneira haverá essa recomposição. O governo desorganizou-se muito, inclusive na sua base, vai recompor sua base para daí partir para a parte final desse ajuste fiscal. É preciso até mais claramente dizer o que precisa, né? A LDO vai ser aprovada agora, vai ter outras necessidades em termos aí de previsão de resultados finais, em termos de superávites ou não, se negativos, de quanto vai ser negativo, para daí, dentro dessa nova realidade, nós nos colocarmos. Como analisar o Joaquim Levy, o ministro Joaquim Levy, que recentemente disse que não estava satisfeito com essa questão do ajuste fiscal que foi aprovado, pelo menos até o momento, ainda está querendo salvar mais alguma coisa. Como é que os empresários avaliam a gestão Joaquim Levy? Olha, Joaquim Levy, para os empresários, ele é um técnico, é uma pessoa bem intencionada. Agora, eu acho que falta a ele uma negociação maior, até com os próprios empresários ou com o próprio Congresso, se não ele, mas com os interlocutores do governo. Então, eu acho o ministro Joaquim Levy, ele muito isolado. Embora eu, pessoalmente, eu concorde com as medidas dele, mas a gente tem que ter uma previsibilidade, a gente tem que ter um contato maior, uma explicação maior, porque as coisas. Eu acho ele muito drástico, algumas coisas ele pode aliviar um pouco. Se cogitou a possibilidade da volta do Henrique Meirelles, mas a presidente Dilma Rousseff resistiu a essa ideia do próprio Partido dos Trabalhadores. Seria simpático ao setor empresarial o Henrique Meirelles? Não vou julgar. Eu acho que o setor empresarial, ele não teria, eu não tenho essa base, Mário. Eu nunca discuti isso.
se A é melhor, se B é melhor. O que a gente discute é o ajuste como um todo. A gente acha que o ajuste, se ele não for bem aplicado, ele é mais, para ele que ele não seja mais um sacrifício imposto aos empresários, que ele não seja mais um sacrifício imposto à sociedade, que ele não seja mais um sacrifício que a gente venha a ser sujeito para coibir, vamos dizer, erros de um passado distante e de um passado recente. O que a gente quer é ter uma política a médio, como eu lhe disse, a médio e longo prazo, e que corrija-se os erros em função das estratégias também um pouco erradas. Um modelo novo, por exemplo, um modelo novo que não venha mais depender, por exemplo, do consumo. O consumo acabou. A classe de consumo, a classe média, está endividada. A classe média está agora correndo risco de emprego. A classe média, queira ou não queira, ele vai passar por um período de baixa de rendimento, de salário. Quer dizer, não vamos contar agora somente ou só com a questão do consumo. Nós temos que ver outro tipo de atuação. Nós temos que melhorar, sim, o mercado como um todo. Nós temos que ter políticas de geração de emprego, aumentar a confiança da sociedade, no sentido de que ela volte a consumir, mas num consumo consciente, um consumo de produtos que venham do dia a dia, não aquele consumo do supérfluo, mas no dia a dia primeiro. Então, veja, muda esse critério. Vamos buscar, vamos virar a nossa indústria para o mercado exterior, outro tipo de mercado, outra possibilidade que nós temos. Então, é nesse sentido que a gente quer e deixar o voo da galinha, que é, como eu digo, disparar em 2, 3, 4, 5, 6 anos e depois passar esse mesmo tempo de período sem fazer nada, muito pelo contrário, numa depressão incrível. Né? Então, o que a gente quer é uma política e um projeto, claro, linear, que venha sempre crescendo e que todos venham crescendo. Na questão da exportação, para ver o mercado externo, os setores que mais se beneficiam são de fruticultura, né? Em Pernambuco. Aqui, em Pernambuco. Nós A temos questão um dos ambiente grãos, muito né? bom. De grãos no Brasil como um todo. Nós temos um ambiente muito bom em Pernambuco. Nós temos as possibilidades. Nós temos, por exemplo, em Pernambuco agora uma possibilidade muito boa para o açúcar. O açúcar, se a gente conseguir... É pago em dólar. Porque o dólar está alto, né? E a commodity açúcar está boa. Parece que o açúcar está com preço muito bom. Parece não, está com preço bom. O que a gente precisa é tirar determinadas barreiras em determinados grupos para facilitar a entrada no nosso açúcar. Então, nós temos facilidade de açúcar, nós temos talvez facilidade no próprio álcool, o etanol, nós temos facilidade. As frutas lá do Vale do São Francisco, nós também vamos ter, com certeza, facilidades, desde que consigamos descoincidir as safras, né? Para a gente não entrar com safras iguais a outros países e outros potenciais que a gente vai ter que dar essas condições ao Estado de Pernambuco. Questão do nosso gesso, que está dentro do projeto do MDIC, a questão da confecção, que a gente pode também evoluir e evoluir muito no setor de confecções. Nós temos também a questão até da apicultura, das pedras ornamentais. Nós temos aí uma possibilidade boa em Pernambuco, ou boas possibilidades em Pernambuco, de melhorar nossas exportações. Bom, o senhor falava em barreiras. Que tipo de barreiras precisariam ser quebradas para melhorar esse desempenho de exportação? Nós temos todo tipo de barreira. Nós temos as barreiras, primeiro as barreiras alfandegárias no exterior, que às vezes eles não permitem, por proteção até dos grupos e tudo, da entrada dos produtos brasileiros. Nós temos barreira por falta de acordos de exportação. O Brasil demorou muito para fazer esse acordo, ficamos muito presos ao Mercosul. Nós precisamos deixar, e já estamos deixando isso, mesmo através do Mercosul, nós já estamos partindo para os acordos bilaterais. Já o ministro já tem aí uma proposta de acordo praticamente fechado com o México, com a Colômbia, e está indo agora para o Peru, e já olhando muito fortemente para a comunidade europeia. Então, nós estamos, o Brasil está buscando já novos mercados, e aí,
dar uma ênfase que Pernambuco também pode se aproveitar muito, que é a possibilidade de exportação da indústria automobilística. Quer dizer, a nossa Jeep pode, com certeza, colocar carros dentro de muito pouco tempo para esses países, principalmente da América do Sul. Então, veja que é um trabalho, é uma ampliação de mercado que Pernambuco terá que estar inserido nisso. Pernambuco é um estado que exporta muito pouco. Pernambuco, a nossa característica não é exportação, muito pelo contrário, é de importação. Uma parte por quê? Porque nós ainda não estávamos vislumbrando essa possibilidade. E a outra de importação, porque Pernambuco, pela sua própria posição geográfica, nós funcionamos como um distribuidor regional. Então, a gente importa muito e faz a distribuição para o Nordeste como um todo. Então, quando a gente vê a balança comercial de Pernambuco, ela pesa muito em favor das importações, mas em função disso. Quiséramos que as nossas importações fossem também para que fossem insumos do que nós produzimos aqui, que aí significava boa. E Pernambuco melhora também muito e vai melhorar quando esses investimentos começarem a produzir na sua totalidade, inclusive em arrecadação para o próprio Estado, quando a refinaria começar a produzir como um todo, quando os estaleiros voltarem a produzir e a empregar como um todo, quando a própria fábrica da Jeep passar a produzir em sua capacidade plena. Então, nós ainda temos um potencial que vai se adicionar à nossa economia, mesmo na crise, mesmo em baixa, mas eu acho que nós temos condições de melhorar ainda bem no ano de 2016. A mudança de perfil no governo argentino, o empresário bem-sucedido venceu as eleições recentemente. Isso pode facilitar essa questão das exportações, esse intercâmbio entre Brasil e Argentina que estava meio arranhado? Mário, facilita e dificulta. Veja bem. Como assim? Não, facilita pela abertura. Né? Facilita pela abertura. Eu acho que o presidente ele tem uma visão muito ampla mercadológica da Argentina. Ele vai fazer uma abertura maior da Argentina, tanto para importação quanto para exportação. Ele vai dar uma dinâmica melhor ao próprio Mercosul. Ele já deu sinais que vai procurar esses novos mercados, esses novos blocos que estão se formando aí, isso é uma coisa boa, mas onde eu digo que pode melhorar e pode piorar. Nesse ponto, melhora para o Brasil, são mais opções. Aonde é que pode piorar? Porque ele vai abrir também o mercado da Argentina. Nós vamos ter concorrentes. Nós vamos ter concorrentes também para a Argentina. Mas isso, para o empresário brasileiro, eu acho que nós temos que nos preparar, nós temos que melhorar os nossos produtos, evidentemente, que a inovação hoje é uma obrigação de todo país moderno que queira modernizar-se e se firmar na questão do mercado internacional, na globalização, e isso vai, evidentemente, buscar uma nova conotação, um novo desafio para a indústria, principalmente para a indústria brasileira. E é onde eu digo a você, vai ser uma nova realidade, um novo paradigma de relações com a Argentina que, no meu modo de ver, vai melhorar e vai melhorar em muito essas relações. Saindo um pouco da América Latina, indo para foi criado um novo bloco recentemente, comercial, que tem como principal parceiro os Estados Unidos. Entrou o Chile, entraram outros países aqui da América do Sul. O Brasil não entrou. Isso foi ruim, né? Olha, veja, se não foi bom, mas também não é o fim do mundo. Nós podemos entrar. É um mercado aberto. Aí fortalece o Mercosul. O Mercosul hoje é um mercado robusto, é um mercado que desperta interesse nesse novo grupo econômico aí que se formou, e é de mão dupla. Interessa ao Brasil, o Brasil já tem ou já está buscando parcerias comerciais, e eles também estão buscando parceria com o Mercosul. A integração da América do Sul, ou desse bloco da América do Sul com outros blocos, ele é fundamental, porque já existe com a comunidade, ou já está existindo com a comunidade europeia.
Os Estados Unidos, o Brasil também já está buscando um comércio, já está uma abertura para alguns produtos para os Estados Unidos, que é também muito importante. E Estados Unidos que vem se recuperando. Vem se recuperando, só que para entrar nos Estados Unidos também é muito difícil. Não é só a abertura. A abertura nós já temos. O MDIC conseguiu uma abertura para vários e vários e vários produtos nacionais. Só que há aí uma defasagemzinha de tempo entre a abertura, entre a possibilidade e nós adaptarmos os nossos produtos em termos de exigências, no caso de alimentação, de alimentos, as exigências fitossanitárias dos Estados Unidos, e no caso de outros produtos, as exigências mesmo tecnológicas e outro tipo de exigência do mercado americano. Hoje o Brasil tem como principal parceiro, me parece, a China, né, em termos de troca de produtos, enfim. Mas o que se coloca também é que a China prejudica alguns setores aqui nacionais. Como analisar essa questão? O problema da China a China foi e é o nosso parceiro. Só que a China importava commodities, praticamente commodities. Minério de ferro, soja. E às vezes até a gente comprava dele os produtos beneficiados, manufaturados. Quer dizer, a gente, de certa maneira, estava criando emprego na China. Então, isso, aparentemente, isso para a gente foi um tempo que a gente garantiu o nosso superávit de importação e exportação através dessas commodities. Hoje aconteceu o seguinte, mesmo com o dólar alto, mas o valor das commodities caíram. E o volume também de importação, as necessidades caíram, face até essa crise mundial. Então, o que é que a gente quer e qual é a nossa meta que tem que ser agora? É a gente agregar valor às nossas commodities. Por exemplo, em vez da soja, exportar o óleo de soja. Ou então outro tipo que venha da soja, mas já com valor agregado aqui no Brasil. Mas isso vem sendo discutido internamente? Vem sendo discutido internamente, é uma maneira da gente agregar valor. Em vez de, ou no acordo, uma parte vai a soja e outra parte vai o óleo de soja. Eu acho que isso pode ser discutido internamente. O nosso minério de ferro, uma parte minério de ferro, outra parte, por que não? Os vergalhões ou alguma coisa que já sejam beneficiados. Então, o que se chama disso é agregar valor. É chamar as empresas, por exemplo, chinesas, vamos produzir os vergalhões ou vamos agregar o valor do aço aqui no Brasil, porque aí a gente cria os empregos aqui no Brasil. E me parece que há uma necessidade da China de fazer esses investimentos. A China hoje é um dos potenciais investidores, em termos até de infraestrutura. E eles têm aí uma visão, eles querem investir aqui no Brasil. Inclusive estão comprando já bancos, e tem um lado bom, mas tem um lado perigoso. Mas a gente tem maturidade suficiente para que a gente não entregue tudo a ele. A chance que a gente pode dar é na infraestrutura. Aí a gente vai precisar de parceiros, aí a gente vai precisar de investimento maciço para completar essa infraestrutura que tanto falta ao nosso país. Presidente Jorge Couto Real, a conversa está terminando, mas eu queria deixar esse último minuto para as suas considerações finais, o seu recado para o nosso telespectador nesse final de 2015 e o que fazer para 2016 ser melhor. Mário, primeiro agradecer o convite, agradecer a você pessoalmente, aos telespectadores, a toda a sua equipe, e dizer que eu sou um otimista, mas um otimista consciente. Eu acho que nós temos todas as condições de sairmos dessa crise, o país é grande, o empresário é competente. Se nós conseguirmos resolver nosso embate a essa crise política com uma agenda comum, uma agenda onde a gente crie, vamos dizer, numa pauta mínima que crie condições para o soerguimento dos negócios e da economia, nós voltaremos com certeza a crescer. Numa agenda onde privilegie, por exemplo, a gente melhore
como foi falado aqui, a questão de melhoria da questão tributária, diminuição de carga tributária, facilitação de emprego, diminuição de burocracia, enfim, que todos tenhamos esse ambiente melhor e tenho certeza que em muito pouco tempo nós voltaremos a oferecer as condições de emprego, de renda que o país tinha no passado recente. Vamos torcer por isso. Presidente, muito obrigado, então. Nada. Obrigado a você também que nos acompanhou até este horário e um bom restante de domingo, uma ótima semana e até o próximo Programa em Off.